Eu vivia normal, como dizem, normal. Eu trabalhava na época, eu sou professora, e eu trabalhava numa escola, ensino fundamental, e eu não sentia nada. Tinha a minha rotina, estudava, ia todos os dias para o meu serviço, voltava para casa, fazia meus serviços domésticos, e tudo, a vida continuava normal. E quando eu adoeci, foi na época do Covid, início ali do Covid. Ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia o que era a doença Covid. E aí eu contraí Covid. Eu e meu esposo, nós ficamos bem doentes e eu não sabia o que fazer, os médicos também não sabiam e tudo que a gente ouvia era fique em casa, não procure o hospital, não procure a UPA, porque estamos superlotados. Na época eu morava no estado do Amazonas, em Manaus, e aí era o que se falava. Então eu com Covid eu comecei a ficar com muita febre, vômito, e eu não sabia o que era, porque eu não tinha um diagnóstico mesmo preciso ali. E foram se passando as semanas, os dias, e eu só ia piorando, piorando. Aí tinha aquela coisa de não ter muito contato, né? Meus amigos não tinham muito contato, deixava a comida lá na porta de casa, e meu marido continuava trabalhando também. E com o tempo, todo mundo, tu tem que verificar, Eline, o que tu tens, por que tu tá ficando assim? E aí a gente, naquele medo, naquele receio de procurar o hospital, né? Ficava em casa, cuidando em casa. E aí eu fui me medicando, via que não passava, não tinha nenhum resultado, e uma amiga chegou para mim e disse assim, olha, Eline, em tal bairro estão fazendo exames, né? Por que tu não vai lá? Por que tu não procura lá essa clínica? Era público, né? E aí eu fui até lá e quando eu cheguei eu estava com a pressão 22/10. Eu não sei como que eu não tive um infarto, né? Não passei mal. E a médica no momento assim ficou bem aflita, bem ansiosa com tudo. Aí ela me deu um medicamento lá para baixar a pressão, mesmo assim não baixava de forma alguma e fiquei lá monitorando, que era um postinho de saúde ali próximo de casa. Fiquei monitorando, mas ela viu que era necessário uma internação. E aí ela entrou em contato lá com outro hospital, uma UPA, e falou que era para eu me dirigir para essa UPA. E ali eu fui fazer os exames e quando eu cheguei lá eu estava bem ruim mesmo. Já estava com a creatinina assim bem alterada, por conta que eu não dei atenção logo nas primeiras semanas, logo nos primeiros dias, né? E foram se agravando, o meu quadro foi se agravando. E aí quando eu já fui procurar um médico, vamos dizer assim, já era tarde. E ali eu fui, o médico falou para mim assim, olha, você está bem ruim, nós vamos fazer uma medicação e você vai precisar ficar internada. E aí eu fiquei internada lá, em observação, tudo. Ficaram monitorando a pressão, tudo mais, e eu com aqueles sintomas bem ruins mesmo, por conta do Covid. E aí a minha amiga ficou lá comigo, ficou me dando atenção também. E no outro dia, eles pegaram, olha, como o seu quadro está se agravando cada vez mais, você vai precisar ir para um outro hospital, que lá eles vão te dar um tratamento mais adequado, vão ver realmente o que está acontecendo com você. E eu fui transferida para um outro hospital e não se sabia, realmente, só tinha os sintomas do Covid e não se sabia o que estava acontecendo, por que eu estava ficando cada vez pior. Só se agravava o meu quadro, eu não tinha melhora nenhuma da minha saúde. E eu fiquei internada mais 3 semanas ali aguardando um diagnóstico, só fazendo exame, para ver o que realmente estava acontecendo. Em um determinado dia, a médica foi lá no quarto e disse, olha, Eline, você está com um quadro de insuficiência renal aguda. Nós vamos precisar iniciar 4 sessões de hemodiálise. Agora, o que é hemodiálise? O que é isso? Ninguém me explicou, né? Ninguém me disse como que iria ser. Vamos passar um catéter agora e nós vamos iniciar a hemodiálise. E eu segurando na mão da minha amiga ali, desesperada, sem saber o que fazer, sem conhecer o que era aquela realidade. Aí a doutora disse, você não pode ficar aqui, se retire. E eu muito nervosa com tudo aquilo. Já tinha os sintomas do Covid, já tinha o Covid para gravar. E mais agora, o problema renal, foi desespero total. E aí ela passou o catéter, eu comecei a fazer ali no hospital 4 sessões de hemodiálise. Olha, pode ser que o teu rim volte a funcionar, porque tu estás com um quadro agudo.
por conta talvez do medicamento que tu tomou, por conta do Covid. Então nós vamos fazer esse tratamento paliativo. E ali eu fiz, fiquei internada mais algumas semanas. E depois, como não obtive resultado, eu fui transferida para uma clínica de hemodiálise. E ali que o meu desespero começava. Porque, e agora? Que mundo é esse? Que realidade é essa que eu vou viver? E quando eu cheguei lá na segunda-feira, eu fui para casa na sexta, quando foi na segunda-feira, eu cheguei lá e me colocaram numa cadeira de rodas e eu chorava desesperadamente. Porque não era uma realidade, não era algo que eu conhecia. Eu vivia de outro lado. Eu não conhecia ninguém que tinha insuficiência renal, nenhum quadro desse tipo de saúde na minha família. Ninguém tinha isso daí. Nem meu pai, nem minha mãe, nenhum familiar meu. Então, para mim, e agora que eu estou aqui, que eu não conheço essa realidade, como é que eu vou viver? Como é que se vive desse outro lado? E outra que as pessoas diziam assim, olha, quem desenvolve doença renal vive apenas 10 anos. É o que eu chorava mesmo. E ali, quando eu cheguei naquela clínica, tinham umas pessoas lá cantando um louvor, e ele cantava assim, vai passar, eu sei que tudo vai passar. Meu Deus, eu só me apegava nisso, né? nesse trecho dessa música, que tudo aquilo ia passar, toda aquela realidade. Como o médico falou, o teu quadro é agudo, tu pode restaurar a função do teu rim, tu vai lá para a clínica, tu vai passar ali 1 mês, 2 meses, e pode até voltar a função do teu rim. E era essa a minha certeza, vamos dizer assim, não, vai voltar, eu não tenho nenhuma doença, eu vou conseguir. E nada aconteceu. Passaram-se 1 mês, 2 meses, e nada voltou a funcionar, o rim não voltou. E era aquela realidade, 3 vezes na semana, indo para a clínica, e aí fazia-se a hemodiálise, conhecia-se novas histórias, né, que até então não conhecia essa nova realidade. As pessoas relatavam como era que era estar na hemodiálise, o que se passava, tinha as intercorrências da vida, né, que era assim, a gente ficava bem triste, eu ficava bem triste, não sabia o que fazer. Com o catéter na virilha, tudo era muito difícil para se locomover, para tomar banho, tudo muito uma nova realidade. Mas assim, graças a Deus, eu tive todo um suporte das minhas amigas, dos meus familiares, e nós conseguimos passar essa fase. Olha, passar pela hemodiálise não foi uma tarefa fácil, né? Porque tem muitos desafios, como eu falei ainda há pouco, né? Que é a questão de ir, o psicológico da gente, você pegar e viver uma nova realidade daquela da sua vida, dessa parte da sua vida que você não conhecia. E muitos os desafios, né, para você enfrentar, para você ter que entender, na verdade, começar a entender esse novo processo. Eu conheci a Fundação ProRim porque, como eu te falei, nós já estávamos assim no nosso limite, desesperado. Meu Deus, 10 anos e agora? Meu esposo dizia assim, meu Deus, só vai viver 10 anos e agora o que a gente vai fazer? Vai ficar aqui debilitada? Eu vivia muito debilitada. Todos assim que me conhecem, meus amigos que me conhecem, que me viram nessa fase, no início ali da hemodiálise, e achavam que eu não ia resistir, que eu não ia viver muito tempo. Então, pra gente, era muito desesperador aquilo. E aí, nessa época da pandemia, a gente ficou procurando formas onde deve haver um segredo, vamos dizer assim, deve haver uma forma pra gente resolver isso daqui. Aí a gente começou a olhar a internet, a pesquisar, e um certo dia a gente estava lá pesquisando, e aí a gente encontrou uma live da Olinda, falando sobre o tratamento, o que era, como se realizava, sobre a Fundação ProRim. E nós nos apegamos naquela mensagem. Vamos mandar uma mensagem para ela, vamos mandar um e-mail, vamos ver como é que a gente faz para a gente conseguir uma vaga para lá, como é que a gente faz para realizar uma consulta. E aí eu e meu esposo, a gente mandou um e-mail para a Olinda, ela nos retornou um e-mail e falou para a gente como é que a gente poderia vir para a primeira consulta. E assim nós fizemos. Agendamos a primeira consulta, viemos, falamos com a equipe médica, eles nos orientaram como era, e agora surgiu uma esperança, né? Vamos dizer assim, agora nós temos uma nova porta, esse daqui é o caminho, vamos fazer, não tem o que mais possa nos segurar, então é esse daqui. E nós nos apegamos nessa nova oportunidade. Vinha para a hemodiálise, né? Quando eu cheguei aqui em Joinville, na época, meu esposo ele veio para cá
veio na época tentar conseguir uma vaga para eu vir fazer hemodiálise, mas como era na época da pandemia, não tinha como, não dava para eu vir assim, simplesmente vou para lá porque eu consegui uma vaga, não dava. E aí depois de tanta luta, tanto buscar recursos mesmo para a gente vir, meios, e aí nós conseguimos vir para cá, comecei a fazer hemodiálise ali numa clínica, ali no centro. E depois eu passei para a ProRim, comecei lá na ProRim e recebi todo o apoio necessário. Mas antes, para mim, desafio era quando iam furar meu braço. Meu Deus, quando ia furar meu braço, principalmente assim, durante a sessão que doía, era desesperador. Como eu te falei, eu trabalhava, né, vivia uma vida normal, mas assim, quando a gente inicia a hemodiálise, o que vem o primeiro impacto? Olha, você só pode tomar 500 ml de água. Esse dali é o impacto, porque eu não tenho nenhuma doença de causa, né? Nem de família, nenhum tipo de doença que veio a acarretar o meu problema. Aí, quando eu recebi essa notícia, olha, você tem que controlar a água, que era uma coisa que eu morava numa cidade quente, né? Então, bebia muita água. E aí, quando eu recebi essa notícia, olha, você tem que controlar a água. Você não pode estar bebendo muita água. Então, para mim, assim, foi um choque, uma nova realidade. Como? E outra coisa que eu gostava muito era de comer banana. Só que não podia comer muita banana. Hoje eu como banana. Eu comia muita banana porque levava o potássio, né? A questão de receber assim, eu tenho pouco tempo, eu tenho que buscar uma saída, eu tenho que arrumar outra forma, né? E ali, quando a gente se depara com essa realidade, dá um medo. E quando nós saímos de lá, do outro estado, para vir para cá, e que nós tivemos esse apoio da Fundação, ali nós agora decidir que eu vou fazer o transplante. Eu vou entrar na fila, vou fazer o meu cadastro ali, vou me inscrever para eu aguardar um rim. Mas o medo batia nas portas. Um dia eu recebi uma ligação para eu fazer, assim que eu cheguei, acho que foram uns 3 meses depois que eu cheguei, eu recebi a ligação da Fundação. Olha, tem um rim para você. Eram umas 7 horas, nesse dia era aniversário do meu esposo, no mês de agosto. E a gente estava até ali fazendo uma janta para ele e um casal de amigos. E aí eu recebi essa ligação. E na mesma hora eu recusei. Mas a pergunta é, por que você recusou se você veio do seu estado para você realizar o transplante? Mas assim, eu tinha vontade, porque eu estava desesperada, vamos dizer, que eu só iria viver por 10 anos, né? Que era o que a gente encontrava na internet, as pessoas falando, ou escrito mesmo na internet, o DRC só tem 10 anos, então vamos nos apegar nessa nova oportunidade. E aí, quando chegou, que eu bati de frente com a realidade, deu um nervoso, deu aquele medo. Então, o medo foi o que me impactou de primeira. E aí, quando a doutora falou, olha, você tem um rim, você quer? Eu chorei muito, e eu disse que não. Eu recusei a primeira oportunidade de fazer o transplante por conta de medo. A segunda ligação já foi mais tranquila, né? Mas mesmo assim, tinha aquele receio, tinha aquele medo, meu Deus, o que vai acontecer? Como vai ser? Eu vou sentir muita dor. Eu ficava pensando assim, eu vou sentir muita dor, vou fazer um corte na minha barriga. Tudo passava pela cabeça, assim, muito receio de tudo, do que era novo, do que é uma cirurgia, o que é um transplante, como que eu vou reagir, como o meu corpo vai receber, será que o órgão vai rejeitar? Tudo isso eu pensava. Então, era aqueles desafios, aqueles medos que eu tinha. Mas a equipe pegou, me explicou tudo, falou, me deu aquele apoio. E quando eu recebi a ligação, dia 22 de junho de 2024, 3 horas da manhã, a doutora me ligou e disse que tinha um rim para mim. E eu aceitei e disse que sim. E foi ali que começou uma nova etapa, né? Agora sim, uma nova maneira de viver, vamos dizer assim, e mais tranquila, né? Porque antes da hemodiálise, né, eu vivia bem. Aí entrei, passei por esse desafio da hemodiálise. Agora sim, eu restaurei a minha vida. Vou viver essa nova etapa. Foi tranquilo o pós-operatório. Não foi nada daquilo que eu pensava, né?
Meu Deus, eu tive muito apoio, eu fui muito amada. Ali no São José eu fui muito amada, não tenho nem como agradecer. O dia que me ligaram, eu fui para lá, para o hospital, meu esposo, e meu esposo, a gente nem sabendo de nada, a gente ainda levantou cedo, e ele falou assim, vou fazer um café para ti. Não pode comer, né? Vou fazer um café para ti. Aí ele fez café e ainda me deu pão. E quando eu cheguei lá, o pessoal estava todo mundo me esperando, todo mundo naquele cuidado. Ah, senhora Eline, você veio fazer a cirurgia? E aí eu preenchi a ficha ali na recepção, falei lá com eles. Aí a moça falou assim, você vai pegar o elevador aqui. Aí depois ela disse, não, eu vou te levar lá prontamente. E quando eu cheguei lá na porta do elevador, tinha um rapaz. E ele falou assim para mim, talvez ele nem saiba isso, né? Ele falou, muitas pessoas acham que vão morrer quando vêm fazer o transplante. Mas não pensa assim, vai ser o melhor para a tua vida, ele falou. Meu Deus, aquelas palavras alcançaram ali o meu coração de uma forma que me deu coragem. Aí eu fui para a sala, peguei e tomei os medicamentos. Era eu e uma outra senhora, né? A outra senhora, eu recebi o rim direito do doador falecido e ela recebeu o esquerdo no mesmo dia. E ali aconteceu, graças a Deus. E não foi nada daquilo, daquele medo, daquele receio. E os enfermeiros, todo mundo me tratou muito bem, os médicos todos os dias ali me acompanhando, me dando todo o suporte necessário, perguntando como que eu estava me sentindo, a cada dia, todos os dias, todos os momentos, todo aquele cuidado, toda aquela atenção. Até no dia do meu aniversário que eu fiz lá no hospital, eles se reuniram, cantaram parabéns para mim. Foi assim, fantástico, foi um período muito bom. Cheguei com 58 quilos e saí com 64, porque eu estava me sentindo no hotel. Eu comia e dormia. Mas foi muito bom, fui muito bem acolhida. Agora, esse momento que eu passei ali os 21 dias no hospital, aí agora, olha, o transplante deu certo, você está super bem, você está liberada, pode ir para sua casa. Agora sim, eu comecei a planejar a vida. A planejar, nossa, eu vou voltar lá na minha cidade, eu vou ver minha mãe. Era essa a minha expectativa, era essa a minha maior vontade. E eu realizei. Eu voltei lá, eu fui ver minha mãe, porque ela já é idosa, e eu fui lá ver ela. Então, deu certo, porque mudou a vida. Agora é uma nova realidade. Antes, na hemodiálise, eu não poderia fazer isso. Não poderia viajar. Não poderia me ausentar 3 vezes ali e os outros 2 dias. E eu consegui realizar esse desejo. Depois de vir para cá, eu consegui ver minha mãe. De viver, né? A alegria de viver. Parece assim que eu ganhei uma nova oportunidade. Na verdade, eu ganhei, né? Uma nova oportunidade de fazer diferente. Porque antes, quando a gente é normal, vamos dizer, trabalha, a gente se preocupa muito com essas questões, né? Trabalhar, ficar rico, ganhar dinheiro, construir uma casa, um carro. Mas a partir do momento que você tem um choque, você acorda, você vive para uma nova realidade. A vida não é só isso. Nós temos outras oportunidades. Aproveitar de uma forma mais leve, né? Hoje eu estou super bem, graças a Deus. Eu agradeço imensamente todo o apoio que a ProRim me deu. Através da instituição, eu tive uma nova oportunidade, porque lá no estado onde eu morava, eu não tinha transplante, não realizava transplante. E quando eu descobri a fundação, eu tive essa nova oportunidade de melhorar de vida, de ter uma boa qualidade de vida. E através da instituição, do acompanhamento dos médicos, do apoio de toda a equipe, eu estou tendo essa nova oportunidade. Eu tive medo, mas eu fui com medo mesmo. Só vai. Não deixa de fazer os exames, ouvir o que os médicos dizem, né? Porque às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Ou às vezes a gente quer ouvir outras pessoas, o conselho de outras pessoas. Mas o que serve para um não serve para você, não serve para mim. Então, o ideal é ouvir a equipe médica, ouvir as orientações, buscar acompanhamento, deixar os exames todos atualizados. E a hora que chegar, se tiver medo, faz igual eu, vai com medo mesmo.
Chega lá, você vai ter todo apoio, todo acompanhamento, que nem como eu tenho até hoje. Eu tenho acompanhamento da equipe, eles me dão todo o suporte, tudo que eu preciso. Qualquer intercorrência que eu tenho, eu corro lá, me ajude. E eles estão ali prontos para ajudar mesmo.